câncer decorre de um conjunto de erros no DNA da célula que faz com que ela se prolifere de maneira indiscriminada, vire um tumor com capacidade de invadir estruturas adjacentes e dar metástase à distância. A maior parte dos cânceres dá algum sintoma. Isso depende, obviamente, da sua localização. Um câncer de mama pode surgir com um nódulo palpável, um câncer de pulmão com tosse, com falta de ar, um câncer de intestino com alterações do hábito intestinal e assim por diante. Em alguns casos, quando o câncer já se manifesta como uma doença avançada, você pode ter sintomas sistêmicos, como emagrecimento, como a queda nos níveis de hemoglobina, um cansaço, febre, entre outros. Cerca de 30 a 40% dos cânceres acontecem por conta de hábitos nocivos à saúde. Dentre eles, obviamente, a gente destaca cigarro, exposição solar demasiada. Existem outros fatores de risco que a gente leva menos em consideração, que incluem uma alimentação inadequada, falta de exercício físico, um sono não reparador e um estresse muito grande no dia a dia. Os exames preventivos para o câncer são com a finalidade de detecção precoce. Chamamos esses testes de exames de rastreamento. Daí eu destaco alguns: a mamografia, a partir dos 40 anos anual para as mulheres, o exame de Papa Nicolau, para ser realizado em mulheres a partir dos 25, 30 anos de idade. Nós temos a colonoscopia a partir dos 45, 50 anos de idade, para ser realizada para prevenir câncer, para detectar precocemente e prevenir alguns cânceres de intestino. Nós temos tomografia de tórax para pacientes de alto risco, aqueles que fumam. E nós temos o exame de PSA e toque retal para diagnosticar precocemente um câncer de próstata. Existe algo que um portador de câncer, que um paciente deve fazer para saber se ele tem uma mutação hereditária? Isso depende muito de câncer para câncer. Por exemplo, em câncer de mama existem alguns critérios bem estabelecidos para a gente pesquisar essa mutação hereditária, para saber se aquele câncer veio de origem familiar. Isso envolve se aquela paciente teve o câncer em idade muito jovem, ou se tem uma história familiar cheia de pessoas na família com câncer de mama ou alguns outros tipos de câncer. E a gente, a partir daí, quando diagnostica uma mutação hereditária, tem a indicação de fazer o teste nos familiares de primeiro grau e às vezes segundo grau, a depender de quem foi acometido. Quem, por sua vez, foi diagnosticado com uma mutação hereditária e ainda não tem câncer, a depender desta mutação hereditária, nós temos alguns exames de rastreamento para serem começados mais cedo na vida da pessoa e algumas vezes até alguns procedimentos para prevenir um câncer de acontecer. Por exemplo, uma mastectomia bilateral para diminuir o risco de câncer de mama em algumas síndromes de câncer de mama e ovário de alta penetrância. Na verdade, assim, a gente não tem a necessidade de tirar ou excluir algum alimento, né, do nosso hábito alimentar pensando em prevenção ao câncer. O que a gente tem realmente consagrado cientificamente é a redução, né? Então, tentar não ultrapassar o consumo de meio quilo de carne vermelha por semana, evitar os ultraprocessados, né? Evitar também os embutidos, porque eles têm a carne vermelha e também muito sal, muitos conservantes, né? Tentar realmente, a gente sempre fala isso, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Cozinhar em casa, isso é importante. Sempre ter verduras, frutas e legumes no prato. Quando a gente pensa em prato saudável, metade do prato deve conter verduras e legumes, né? Tentar trocar o doce aí da sobremesa pela fruta e o suco artificial pelo suco natural, e também a gente tem que reduzir o consumo de bebida alcoólica. Antigamente a gente falava em álcool, do homem poder beber 2 drinks por dia e a mulher apenas 1, porque a mulher é mais suscetível. Hoje a gente tenta falar realmente para evitar ao máximo a bebida alcoólica. O mais importante sempre é a regularidade e não a intensidade dos exercícios. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é que acumulemos pelo menos 150 minutos de atividades físicas leves ou moderadas, distribuídas de 3 a 5 vezes por semana. O que é atividade física? Atividade física é qualquer movimento que envolva gasto de energia. Então, eu estou caminhando, eu estou fazendo atividade física. Pare o carro um pouquinho mais longe, evite usar o elevador, use as escadas. Subir escadas, subir 3 andares de escada, o gasto calórico, o gasto energético
é muito próximo a uma caminhada regular de 10 minutos. A gente precisa acumular movimento nos nossos dias. Talvez a nossa principal frustração como oncologistas seja de conhecer o paciente apenas no momento que ele é diagnosticado com câncer e a gente perde uma oportunidade de fazer uma prevenção. Então, dias como o Dia Mundial do Câncer nos possibilitam atingir essa população saudável para tentar estimular os hábitos saudáveis, para tentar criar uma conscientização sobre esses hábitos que muitas vezes a gente não sabe ou se sabe negligencia no dia a dia, para tentar prevenir que cânceres futuros sejam diagnosticados.